Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado. E olha só, os bombeiros fazem neste momento o trabalho de resgate dos corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo. Até agora, 24 pessoas foram resgatadas, sendo que 2 foram identificadas. O avião da companhia Voo e Pés caiu ontem e deixou 62 mortos. Os bombeiros trabalharam durante toda a noite e madrugada deste sábado no resgate dos corpos das vítimas do avião da Voo e Pés, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O avião, com 58 passageiros e 4 tripulantes, caiu no condomínio residencial Recanto Florido, no bairro Capela, no início da tarde. A aeronave que caiu é o modelo ATR 72500, um turbohélice com 74 assentos. O avião estava com a documentação em dia e todos os tripulantes tinham habilitação válida. O voo saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, e ia em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A aeronave voou por 1 hora e 35 minutos sem qualquer registro de ocorrências, até fazer uma curva brusca, despencar 4.000 metros em aproximadamente 1 minuto e sumir do radar. O avião atingiu o quintal de uma casa do condomínio e os moradores saíram ilesos. Ninguém em solo ficou ferido. O morador da residência atingida afirmou que a família ficou em choque ao verem a aeronave explodindo na garagem. Olha, e a gente atualiza os números. Neste momento, já são 26 corpos resgatados, segundo o último balanço oficial, e ainda não se sabe o que causou esse trágico acidente aéreo. Especialistas avaliam as condições em que aconteceu a queda e as possíveis causas do acidente. A aeronave caiu em movimento de parafuso. Vamos ver. A aeronave decolou às 11h46 de Cascavel, no Paraná, e o voo, que tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, seguiu tranquilo até 12h20. A aeronave subiu até atingir 5.000 metros de altitude às 12h23 e seguiu nessa altura até a 1h21, quando começou a perder altitude. Nesse momento, a aeronave fez uma curva brusca e às 13h22, 1 minuto depois do horário do último registro, a altitude foi a 1.250 metros, uma queda de aproximadamente 4.000 metros. A velocidade dessa queda foi de 440 km por hora. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas a queda em espiral sugere a ocorrência de um stall. O stall é uma situação em que a asa perde completamente a sustentação útil, o que causa a queda brusca do avião. A depender da altitude e da condição, é possível recuperar a altitude em voo. Segundo especialistas, o stall pode acontecer, por exemplo, por formação de gelo sobre as asas. Essa pode ser uma das hipóteses da queda. Apesar disso, podem ter outros fatores que teriam causado o acidente e ainda é prematuro tirar conclusões. Em entrevista na noite desta sexta, a Voo e Pés afirmou que os sistemas operacionais da aeronave estavam todos em funcionamento no momento da decolagem em Cascavel. Integrantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, concederam uma entrevista coletiva em Brasília para falar sobre a queda do avião em Vinhedo. Mas o que nós temos até agora é que não houve, por parte da aeronave, comunicação com os órgãos de controle de que haveria uma emergência, né? Preliminarmente, nós temos essa informação que não houve informação da aeronave, que a aeronave estaria com qualquer tipo de emergência que seja. Olha, esse foi o 5º pior acidente da história envolvendo o modelo de avião da fabricante franco-italiana. Em 16 anos de operação, foram registradas, melhor dizendo, 403 ocorrências envolvendo a aeronave, sendo 66 acidentes e 552 mortes. No Brasil, até hoje, houve 33 ocorrências, né? E não havia registros de mortes até o momento.
E olha só, o perito do Instituto Nacional de Criminalística, Carlos Palhares, que está no local do acidente, deu detalhes do trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal e falou também sobre uma investigação, né, os detalhes, a linha de investigação que está sendo seguida. Vamos ver, então, principalmente as prioridades desse trabalho. É importante dizer que a atividade pericial é dividida em duas vertentes, dois grupos. Um grupo que trabalha para a identificação e um outro grupo que está trabalhando para a investigação do sinistro aeronáutico para fins criminais, para entender se houve negligência, imprudência e imperícia. O nosso foco principal é na identificação dos corpos. Estamos trabalhando em cooperação com as agências estaduais. O trabalho de identificação não vai ser feito apenas pela Polícia Federal, vai ser feito também pelas dependências de Polícia Técnico-Científica aqui de São Paulo. Todos trabalham juntos, de forma coordenada, e a gente imagina que, pelo menos ao longo do dia, trabalharemos ininterruptamente para a remoção dos corpos e encaminhamento para o IML de São Paulo. Olha só, e autoridades lamentaram o acidente aéreo, né, que chocou o país e se manifestaram, né, em apoio principalmente aos familiares, pedindo que as investigações sejam concluídas o mais rápido possível. Vamos acompanhar. O presidente Lula decretou um luto oficial de 3 dias pelas vítimas do desastre aéreo ocorrido nesta sexta-feira, em memória às 62 vítimas do trágico acidente em Vinhedo, interior de São Paulo. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o governador de São Paulo, Tarcísio Filho, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, também prestaram solidariedade a familiares e amigos e acompanharam os trabalhos de equipes da Polícia Civil e Polícia Federal no resgate e avaliação das causas do acidente. Em sua conta na Rede X, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, manifestou os sentimentos aos familiares e amigos das vítimas e pediu rapidez nas investigações. Já o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também divulgou em nota que presta as homenagens aos familiares e amigos dos passageiros e da tripulação da aeronave e que os familiares recebam todas as informações necessárias nesse momento o mais rápido possível. Olha, e esse triste acidente com o avião da Voo e PES também marca um brusco fim de muitas histórias de vida, pais, filhos, profissionais de sucesso que estavam no voo. Vamos ver algumas delas. O acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, interior de São Paulo, deixou todos mortos e já é considerado o 5º maior da aviação comercial do país, deixando marcas na vida de familiares, amigos e do povo brasileiro. Uma das vítimas da queda do avião é Isabela e publicou um vídeo no momento do embarque no aeroporto de Cascavel, Paraná. Nas imagens, a jovem mostra o momento do embarque com a mala e aos fundos o avião que cairia horas depois. A jovem morava no Rio de Janeiro. Familiares e amigos lamentaram a morte da Isabela nos comentários do seu perfil nas redes sociais, como Eu Te Amarei para Sempre. A outra vítima é a advogada Laiane Vassata, tinha 34 anos. Ela também era sócia de uma marca de roupas. Estava noiva e era filha do pré-candidato a vereador de Cascavel, Jaime Vassata. Nas redes sociais, respondia com frequência às perguntas dos seguidores sobre a carreira de advocacia. E já chegou a compartilhar na rede social sobre o preconceito que sofria com os colegas da profissão por ser mulher. Laiana já tinha atuado em pelo menos 90 processos contra companhias aéreas nacionais e internacionais. O pai Rafael Fernando, de 41 anos, e a filha Liz dos Santos, de 3 anos de idade, estão entre as vítimas do acidente aéreo. Familiares relataram que o servidor tinha a guarda compartilhada de Liz e foi buscá-la no Paraná para passar o dia dos pais juntos. E também destacaram que a maior felicidade dele era quando ia buscar a filha para ficarem juntos. Rafael era servidor do Ministério Público de Santa Catarina. Em nota, o Ministério diz que Rafael recebeu vários elogios ao longo da carreira por seu desempenho e comprometimento.
O piloto Danilo Romano estava entre os 4 tripulantes do avião da Voipers. O comandante formou-se em aviação civil em 2009. Nas redes sociais, Danilo demonstrava sua paixão pela aviação e pelo time que torcia, o Palmeiras. Danilo tinha 10 anos de experiência e estava há pouco mais de um ano na empresa Voipers. Dois minutos. Esse tempo fez toda a diferença na vida do médico veterinário Oswaldo Fernandes Costa Júnior, de 53 anos. Por causa de um atraso, ele foi um dos passageiros que perdeu o avião da Voipers, que infelizmente acabou caindo em Vinhedo. Vamos ver essa história. O médico veterinário Oswaldo Fernandes Costa Júnior e a filha também embarcariam no voo. Eles iriam fazer uma conexão no aeroporto de Guarulhos para Vitória, no Espírito Santo. Porém, não conseguiram realizar o check-in devido às regras da empresa. O médico chegou com 2 minutos de atraso para realizar o check-in. Ele se emocionou em saber do acidente. Graças a Deus, né? Antes era, até agora há pouco era infelizmente, mas graças a Deus eu cheguei 2 minutos atrasados, apenas 2 minutos. O check-in da Voipass, ele se encerra 1 hora antes do voo. O voo era 11h40, às 10h40 ele encerrou. Eu cheguei exatamente às 10h42 e não me foi permitido, né, fazer o check-in. Eles falaram que o sistema deles de check-in se encerra. É muito triste. A gente está muito comovido com as imagens que está vendo, com as pessoas que perderam a vida. São 62 pessoas, pela informação que eu vi. O número de famílias que devem estar num desespero. E, ao outro lado, agradecendo muito a Deus por a gente não estar nesse grupo, né? Deus nos deu mais uma oportunidade de vida, mais um tempo de vida. Então, a gente fica muito emocionado. É um momento muita emoção para mim, para minha família. Vamos falar então mais sobre esse lado humano da tragédia, os direitos, né, das vítimas que estavam nesse voo. Para isso, nós vamos conversar com o advogado Paulo Peixoto. E aqui ao meu lado, Paulo Peixoto vai aparecer aqui no telão, já desejando aí uma boa tarde para ele. Paulo, seja muito bem-vindo aí, é um grande prazer recebê-lo novamente no nosso jornal. Estar aqui novamente e agradeço mais uma vez a oportunidade. E, Paulo, a primeira pergunta que se faz agora, nesse momento, né? Claro que as vidas nunca serão recuperadas, essa é uma perda irrecuperável. Mas quais os direitos desses passageiros? Tanto pelo seguro, né? O seguro previsto, e até em direitos indenizatórios pela perda dessas vidas. Bom, então, Kleber, a questão é o seguinte, olha, de fato, mais uma tragédia aérea que acontece no país, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento a respeito dos seus direitos. O primeiro direito, que muitas vezes passa batido, é o direito à informação, ou seja, os familiares, né, das vítimas, eles têm direito de receber da companhia aérea a informação sobre o que aconteceu, a informação exata, né, os nomes, a relação de tudo que foi feito pela companhia aérea. Além disso, eles têm direito à assistência material, o deslocamento para ir até o local onde aconteceu o acidente, essa tragédia. E isso é importante que as pessoas tenham, que tem que cobrar da companhia aérea. Tá? Além disso, o desembaraço dos corpos e o traslado desses corpos, isso tudo fica por conta da companhia aérea, né, uma vez que ela prestava esse serviço. Esse é um primeiro direito, então, nesse aspecto mais do informacional e de uma assistência imediata. Agora, pensando no aspecto indenizatório propriamente, o que nós temos? Como a companhia aérea ela prestou um serviço e houve uma falha, que a gente chama aí de fato do serviço, ou seja, causou prejuízos, causou danos que resultaram inclusive com a morte das pessoas. Nesse caso, ela deve responder, tá? Ela, como fornecedora, à luz do Código de Defesa do Consumidor e até mesmo da legislação da ANAC, ela tem que responder, ou seja, pagar indenização aos familiares pelas vidas que foram ceifadas e, além disso, não só no aspecto material dessa indenização,
quanto também, eventualmente, danos morais em prol de todas essas famílias que tiveram essas perdas. Doutor, o senhor falou bem, houve uma falha. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, como a gente acompanhou aí. O motivo da queda vai interferir nessa indenização? Vou dar um exemplo. Uma causa climática ou então um problema mecânico podem fazer diferença para se determinar essa indenização? Bom, excelente pergunta. A princípio, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea tem uma chamada responsabilidade objetiva. Independentemente de culpa ou intenção de ter praticado esse acidente, ela responde, tá? Então, ela já vai responder porque houve uma falha na prestação de serviço. Quem contrata uma companhia aérea para viajar para o deslocamento de um local para o outro, espera que está numa companhia segura que vai, então, demonstrar que todos os cuidados foram tomados, desde manutenção da aeronave, tá? A forma como vai ser o atendimento. Agora, se eventualmente lá na frente ficar comprovado que houve alguma causa excludente, que foi algo estritamente do tempo, que não tem nada a ver com uma falha de manutenção ou uma falha no motor ou qualquer outra, ou uma falha humana, eventualmente, aí é possível eventual exclusão. Agora, se qualquer uma dessas outras situações mostrar que teve uma mínima falha da companhia aérea, ela responde. Outra pergunta, outra questão importante para as pessoas entenderem é como é calculada essa indenização. Ela é igual para todos os passageiros ou depende de alguns fatores? Vamos pôr como exemplo a idade. As pessoas que mais jovens teriam mais anos de vida, isso é levado em consideração, doutor? Bom, uma primeira informação em relação à indenização: toda companhia aérea tem um seguro obrigatório, que a gente chama de RETA, responsabilidade do explorador de transporte aéreo. Então, esse seguro que é exigido pela ANAC, ele já vai servir para pagar uma parte dessas indenizações, tá? E aí ele gira mais ou menos em torno de uns R$98 mil. Agora, independentemente desse seguro, as famílias, e aí entra esses fatores que você trouxe, idade, profissão, o que a pessoa fazia, renda mensal, se havia dependentes econômicos dessa pessoa que faleceu, é possível pedir uma indenização extra, além dessa do seguro obrigatório, e aí vai ser calculado com base nesses fatores que vão, sim, ser considerados de acordo com a pessoa, com idade, com como a vida dela era. Então, sim, assim, é possível a indenização básica e mais essa adicional, que aí provavelmente, né, vai depender de um processo judicial se a companhia aérea não fizer algum acordo com todos os familiares. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o advogado Paulo Peixoto, especialista aí, esclareceu muito bem esse assunto. Doutor, quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade, mais uma vez um prazer conversar com você, infelizmente, por um assunto tão triste, mas eu agradeço pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a todos e fico sempre muito contente de poder compartilhar essas informações para ajudar a todos. Grande abraço. E olha só, já que estamos falando de problemas aéreos, olha só, na tarde de ontem, o avião do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, apresentou um problema mecânico e, por isso, a aeronave teve que desviar a rota. Veja. O republicano Donald Trump estava a caminho de um comício em Bozeman, no estado de Montana, nesta sexta-feira, quando o avião teve que ser desviado para o aeroporto internacional Billings Logan, a cerca de 220 quilômetros do seu destino, devido a um problema técnico. Porém, a aeronave conseguiu pousar em segurança. Segundo informações de um funcionário do aeroporto, assim que o candidato à presidência da Casa Branca pousou, ele pegou um jato particular e seguiu para Bozeman. A campanha de Trump publicou um vídeo dele após o pouso. Trump não comentou sobre o incidente e apenas elogiou a paisagem de Montana. O cronograma do republicano não foi afetado pelo desvio. E a gente muda de assunto agora para falar de temperatura. Olha só,
O clima frio, né, que atinge o país, você já deve estar sentindo aí, deve durar até pelo menos quarta-feira. E as capitais do Sudeste e também do Centro-Oeste deverão, né, ter as maiores quedas nos termômetros. Veja. O Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta sobre o avanço da maior frente fria do ano. De acordo com os meteorologistas, o fenômeno acontece por causa de uma massa de ar frio que vem da Argentina. As possibilidades variam desde chuva, geadas e temperaturas negativas que podem perdurar por mais de um dia. A previsão é que a frente fria que chegou na última quarta-feira atinja boa parte do país, inclusive a região norte. Segundo o órgão, terça-feira será o dia de alerta máximo. Os efeitos já estão sendo sentidos. Em Curitiba, com um registro de 7 graus, a mínima pode chegar até 2 graus no domingo. O INMET também previu temperaturas abaixo de zero e chance de vendaval no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, ficou registrado nesta madrugada a primeira neve do ano. Os vídeos foram feitos pelos moradores da cidade. Já em São Paulo, os termômetros devem variar entre 6 e 20 graus. A Defesa Civil de São Paulo, inclusive, preparou a estação Dom Pedro II do metrô, que fica na região central, como abrigo para as pessoas em situação de rua. O atendimento será das 7 da noite às 7 da manhã. Além do frio intenso, o litoral paulista está sob um alerta de perigo por conta de chuvas intensas. Olha, e essa notícia todo mundo literalmente está sentindo na pele, né? Então, para falar mais sobre o frio, nós vamos conversar agora com o Francisco Diniz. Ele é chefe do Centro de Previsão do Tempo, né? Do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Boa tarde, Francisco. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde você que nos assiste aí do jornal Toda Hora. Apenas corrigindo, eu fui chefe da previsão do tempo, mas hoje eu estou aposentado, né? Sou consultor climático. Tá certo, mas o mais importante é a sua autoridade, o seu grande conhecimento em relação a esse assunto. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual é a origem, né? O motivo desse frio. E esse frio desse ano, ele tem alguma característica diferente em relação aos anos anteriores? Ainda está no período de inverno, apesar de estar um pouco mais tardio, né? O frio chegou de uma maneira bem intensa, realmente, praticamente o mais intenso do ano, né? Praticamente aí, o início do inverno a gente não teve bem significativo assim, né? De maneira mais intensa, mas esse está sendo mais intenso, né? Apesar de já chegar agora no mês de agosto, né? Já um pouco mais tardio, mas está chegando aí de uma maneira, vamos dizer assim, intensa, que causando baixas temperaturas na região sul, sudeste e no centro do Brasil também. Tanto que, por exemplo, São Paulo amanhã deve chegar a 5 graus na capital paulista, né? Aí no Vale do Paraíba deve chegar em torno dos 7 graus, cair bastante a temperatura também agora para agosto, né? Praticamente quase meados de agosto, um pouquinho tardio, né? Também baixa temperatura lá na parte central do Brasil, a região do Cuiabá, por exemplo, chegar 11, 12 graus para Cuiabá, muito baixa temperatura também agora para essa época do ano. Então o frio está avançando aí pela parte sudeste do Brasil e também com muitas geadas, como ocorreu hoje ali no Paraná, temperaturas negativas em várias localidades do estado do Paraná. Temperaturas também muito baixas ali na parte sul do Mato Grosso do Sul, com geadas também. Houve também geadas ali na parte sul do Mato Grosso do Sul, praticamente grande parte do Brasil também com formação, grande parte da região sul do Brasil, com formação de geadas. Volta a você aí. Tá certo. Você disse bem, né? Nós estamos no inverno, já era de se esperar o frio. Mas o que chama atenção, Francisco, eu queria que você explicasse para a gente, é que aconteceram períodos rápidos de calor e frio, uma alternância. Por que isso tem acontecido esse ano? O frio não tem sido contínuo, vamos dizer assim. Exatamente, né? Essa é uma boa pergunta sua. O inverno esse ano tem sido muito irregular. O que significa dizer muito irregular? Significa inverno com temperaturas acima do normal, né? Algumas ondas de calor acontecendo, como aconteceu, né? E praticamente quase sem existência de frio significativo, né? Tanto que esse agora que chegou agora, esse mais significativo agora, já para
chegando já para o final do inverno, né? Mas, mesmo assim, isso foi devido aí à chegada dessa massa de ar polar de maneira mais intensa, pegando ali pela Argentina e avançou pelo Brasil, né? Antes, o que estava acontecendo, os bloqueios dos ventos ali entre a Argentina e o Rio Grande do Sul bloqueava as massas de ar frio, né? E fez com que o frio ficasse mais concentrado sobre a Argentina. Por isso que a Argentina foi muito frio esse ano. E aí os ventos empurravam para o oceano, evitando o frio chegar no Brasil. Por isso que não estava ocorrendo chegar os frios no Brasil. Com você. E essa previsão aí de que o frio deve durar até quarta-feira, depois o tempo deve melhorar. Você acredita nisso também? Exatamente. Esse frio vai ficar, pelo menos, aí até quarta-feira. Na terça-feira, dá um aumentozinho nas temperaturas, pouca coisa, né? Mas na quarta-feira volta a cair de novo, novamente, aí, e esse frio vai permanecer aí de uma maneira mais significativa, pegando grande parte aí do sudeste do Brasil, especialmente toda a parte leste de São Paulo, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, também o sul de Minas Gerais, a zona da Mata Mineira, até o Espírito Santo também. Depois esse frio avança também, pegando um pouco ali para o sudeste da Bahia. Mas vai permanecer, sim, até quarta-feira com baixas temperaturas. E, Francisco, essa deve ser a última onda de frio do ano. Depois de quarta-feira, a gente pode esperar outras ondas de frio, assim, pontuais? Ou daqui para frente, depois de quarta-feira, até o fim do ano, deve ser só calor até a chegada do verão? Qual que é a previsão que você faz? Depois de quarta-feira, quinta-feira em diante, né, volta de novo as temperaturas, voltaram ao normal, aumenta depois as temperaturas, pelo menos aí até o dia 20 e pouco, 22 mais ou menos, com temperaturas mais elevadas, mas pode chegar ainda outra massa de ar frio, porém de menor intensidade, não forte como essa, né? Uma massa de ar frio mais fraca, acarretando apenas um ligeiro baixamento nas temperaturas, né? Não é descartável que isso aconteça ainda pela frente até a chegada da primavera. Tá certo, então. Quero agradecer muito a sua participação, muita gente. O tempo preocupa todo mundo, né, Francisco? Afinal, afeta a vida da gente. Até para acordar, para sair da cama, esse frio incomoda bastante. Então, quero agradecer a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Francisco, né? Ele que foi diretor, né, do IMET e diretor de previsão. Muito obrigado pela sua participação. Ok, um abraço e até a próxima. Até a próxima. E olha só, a gente volta a falar agora sobre o trágico acidente, né, do avião que caiu lá em Vinhedo, no interior de São Paulo. Vamos conversar agora com um especialista para entender a parte técnica desse assunto. E o nosso convidado é um dos maiores conhecedores dessa área, é o perito aeronáutico, o Daniel Calazans. Boa tarde, Calazans. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente já conversou ontem, logo após o acidente, e é um prazer tê-lo de novo aqui na nossa programação. Kleber, boa tarde. Sempre à disposição para fornecer as informações que a gente pode contribuir aí para um esclarecimento da população. E olha só, Calazans, de ontem para hoje, né, surgiu essa hipótese, né, de que poderia explicar a queda do avião lá em Vinhedo, que é a formação de gelo sobre as asas da aeronave. Você deve ter lido isso e muitos sites de notícias estão divulgando essa informação. Então, eu queria a sua opinião sobre essa linha de pensamento. Lembrando que a gente, como especialista, perito, a gente nunca se fecha em nenhuma hipótese e não descarta nenhuma hipótese. Contudo, esta linha de investigação ela está se fortalecendo por vários motivos. Um deles é que havia mesmo já há boletins meteorológicos, cartas meteorológicas indicando presença de formação de gelo na região e na altitude que a aeronave estava. Então, isso foi comprovado. Meteorologicamente falando, esta previsão ela era bem real. Por isso que esta tese, esta linha de investigação está se fortalecendo, mas as autoridades aeronáuticas é que vão realmente traçar outras linhas e verificarem qual é a que vai predominar como fatores contribuintes e até mesmo causas do acidente. E agora, Calazans, há uma máxima, né, dentro da aviação, até entre os peritos, que um grande acidente como esse
nunca é motivado por uma única causa. E como você disse, a tese de que houve gelo, um congelamento, se reforça. Mas o avião, pelo modelo dele, não deveria ter dispositivos para descongelar, ou seja, para combater, para atuar em circunstâncias como essas? Vamos lá. Considerando esta hipótese, aí nós vamos analisar isto. Essa aeronave tinha sim dispositivo para neutralizar a ação do gelo. Pronto, acabou. Isso é fato. A pergunta que nós fazemos, né, é se estava funcionando. Né? Se estava funcionando e se estava funcionando, por que o piloto não acionou? Então, esta linha, ela deriva outras perguntas. Se for mesmo ela a causa do acidente, outras perguntas. Estava em funcionamento o dispositivo anticongelante? Estava ou não estava? Se estava, por que não agiu no sentido de eliminar ou minimizar as consequências? Então, esta tese, sendo considerada válida, vão surgir outras perguntas aí. Tá certo, então esse é o assunto do momento e a sua participação é muito importante para ajudar o nosso telespectador que, claro, não tem conhecimento técnico e entender um pouco mais sobre o assunto. Por isso, eu te agradeço mais uma vez. Nós acabamos de conversar com o Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutico. Muito obrigado pela sua participação e, aliás, já conto com você para os próximos dias para a gente continuar acompanhando esse caso, Calazans. Kleber, muito obrigado pela oportunidade e sempre à disposição. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre uma notícia mais alegre, né? É porque amanhã é Dia dos Pais e muitos, né, deixaram para comprar o presente na última hora. Isso já é uma mania do brasileiro, né? Mas é preciso ter muito cuidado para não exagerar nos gastos. Veja aí nessa reportagem. O Dia dos Pais se aproxima e na correria do dia a dia teve muita gente que deixou para comprar o presente do paizão de última hora. 13 milhões de consumidores devem ir às compras de hoje para amanhã. É o que mostrou o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL. Para quem se encontra nesta situação, é possível buscar soluções rápidas e charmosas para presentear alguém especial. E, claro, sem pesar muito no bolso. Especialistas ressaltam que é importante estabelecer alguns limites para não sofrer prejuízos financeiros. E o que não pode ser deixado de lado é a pesquisa de preços. O interessado também pode fazer uma boa lista de opções, aquela que caiba no orçamento. Educadores financeiros orientam sobre a importância de se fazer um planejamento e ter em mente o quanto se pode gastar sem adquirir dívidas, porque a data comemorativa vai passar, mas as parcelas chegarão na próxima fatura do cartão de crédito. Por isso, parcelar os presentes se o consumidor já está com o orçamento apertado não é uma boa escolha. O mais indicado seria comprar um presente de menor valor e, de preferência, à vista. Uma outra opção seria buscar presentes com significado, não apenas com o valor financeiro. A CNDL Brasil mostrou ainda que 14% dos brasileiros endividados pretendem sim comprar presentes do Dia dos Pais neste ano. No total, a data deve levar mais de 100 milhões de brasileiros às compras, com uma movimentação de aproximadamente 25 bilhões no comércio. E agora é hora de falar dos Jogos de Paris no nosso Momento Olímpico. E quem está aqui ao meu lado e vai trazer as informações é o Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando, seja bem-vindo. E as mulheres estão fazendo bonito nos Jogos, as brasileiras, é claro. Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. As mulheres fizeram história em Paris nas Olimpíadas 2024. Um detalhe curioso é que só as mulheres conquistaram medalhas de ouro nessas Olimpíadas. Essa é a primeira vez que os homens não conquistam a medalha de ouro nas Olimpíadas. Bia Souza no judô, Rebeca Andrade na ginástica artística e a dupla Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia. Todas elas são vencedoras do ouro olímpico em Paris e marcam uma conquista para as mulheres.
Pela primeira vez na história, o Brasil irá encerrar uma Olimpíada sem nenhum homem com a medalha de ouro, mas com mulheres campeãs. E detalhe, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista da história do Brasil, com 6 medalhas conquistadas em Olimpíadas, sendo 2 douradas. A última vez que um homem brasileiro ficou sem medalhas durante uma Olimpíada foi em Sydney, em 2000, quando o time Brasil, como um todo, ficou sem nenhuma medalha de ouro. Kleber, lembrando também que o Brasil está disputando a medalha de ouro no futebol feminino. Mas infelizmente estamos perdendo de 1-0 para as estadunidenses. Ainda tem pouco mais de 10 minutos e as brasileiras estão em busca da medalha de ouro para o Brasil. Tá certo, Fernando. Muito obrigado pelas informações. Vamos continuar torcendo. É isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima tarde, ótimo fim de semana e feliz Dia dos Pais.